Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Old Gamers, desta vez o último episódio, é verdade, o último episódio, calma, da primeira temporada. Portanto, o último. Exatamente, vamos encerrar a primeira temporada da melhor forma, com um jogo que nos diz muito a ambos, um jogo recente, quer para mim, quer para o Gil. Antes de mais, as apresentações que se devem fazer. Comigo está Tiago Carvalho, desenhador profissional de orangotangos a copular. Ora viva, muito boa noite. Desenhador de orangotangos, muito bem. Gosto das profissões que me atribuem. Comigo eu tenho o André Leitão, eletrotécnico de cadeira de rodas. O gajo, pá, todas as cadeiras de rodas que passam os 20 km/h foi graças aqui ao Sr. André Leitão. E não é um trabalho útil para a cidade. Muito. Pelo menos para atravessar a rua. Muito bem. As pessoas que quiserem subscrever ao nosso podcast, como é que o podem fazer, Gil? Como é que eles nos podem fazer? Podem nos seguir e ouvir através do YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou Amazon Music. Dão-nos uma ajuda e a gente assim continua a crescer e voltamos a gravar em força, porque queremos os vossos likes, queremos os ouvir, portanto, sigam os nossos episódios. Perfeito. Apresentações feitas. Vamos iniciar mais um episódio de Old Gamers, desta vez dedicado a Pokémon Sword and Shield. Frick! You're old gamers! Don't worry, they are just a bunch of old gamers. They're old gamers. Old gamers, you are. This podcast is about to start. Old gamers, here comes a new challenger. A Nintendo Switch foi lançada a 3 de março de 2017 com um excelente jogo de entrada, The Legend of Zelda Breath of the Wild. Porém, quando uma empresa com esta envergadura, com tantos IPs próprios e de sucesso, lança uma nova consola para o mercado, é inevitável que os fãs comecem a sonhar com a próxima versão do seu jogo favorito. No caso do Pokémon, o processo foi lento, uma vez que a equipa de desenvolvimento ainda estava presa ao modelo anterior, a Nintendo 3DS. Assim, demorou 2 anos para que os fãs de Pokémon conseguissem ver finalmente um novo jogo da linha principal a ser editado para a consola híbrida e que pela primeira vez na história da saga podia ser jogado na televisão de forma nativa. Isto é, não contando com o uso de adaptadores ou de emuladores. Estreia assim em novembro de 2019 o jogo Pokémon Sword and Shield. O grande sonho dos fãs era ter finalmente um Pokémon em mundo aberto, que desse a liberdade total ao jogador de explorar o mundo conforme pretendesse. A Pokémon Company não entregou esse sonho, mas molhou o pé na água com as Wild Areas, que se tornaram a grande novidade nestes novos jogos. O jogo continuava então com a sua estrutura linear, sem manipulação de câmara e não muito diferente do ADN da saga desde os primeiros jogos. Claro que com um grafismo bem mais apurado e melhorias significativas que vão desde a personalização do nosso avatar até à forma como o fast travel é executado. Entre estas áreas lineares e completamente familiares estão estas Wild Areas de que falava, que são essencialmente espaços em mundo aberto com manipulação de câmara onde conseguimos ver imensos Pokémons a passear no seu habitat natural e interagir entre eles. O jogo passa-se na região de Galar, baseada na cultura britânica, e o nosso personagem vive numa aldeia pacata onde o seu vizinho Hop é irmão do supremo campeão treinador de Pokémons de Galar, o Leon. O sonho de Hop é ser como o irmão e tornar-se no melhor treinador de Pokémon de sempre. Para isso, aproveita a visita do irmão a casa para o convencer a ceder-nos um de 3 starters que dão início à nossa aventura, onde teremos de derrotar 8 líderes de ginásio para conseguirmos atingir a glória. Ao longo da nossa aventura descobrimos o efeito Dynamax, uma anomalia que está a ser estudada pelos cientistas de Pokémon e que faz com que determinados Pokémon se tornem gigantes durante uma janela de tempo pré-determinada. Compete-nos a nós também estudar esta anomalia e ajudar na compreensão deste fenómeno que permitirá no futuro controlar estas mutações de uma forma muito mais significativa. Apesar do lançamento turbulento gerado pela controvérsia à qual os fãs nomearam de Dexit, o jogo vendeu tudo aquilo que se esperava, 23,9 milhões de cópias, e continua a inspirar uma geração a perseguir e colecionar os monstros de bolso espalhados e escondidos pelo mapa. Gil, este jogo ainda está fresquinho na tua memória. Qual é que foi a coisa que mais gostaste nesta nova versão de Pokémon? Ora viva André, pá, no novo jogo do Pokémon, assim, adorei a jogabilidade das Wild Areas, como tu falas. Adorei a forma que a gente consegue
apanhar e interagir com os novos Pokémons, ou seja, nós na altura e nos Pokémons mais antigos, e relembrando que isto é a 8ª geração de Pokémon, nós nas primeiras gerações andávamos nas grasses, na relva, Sim, sem saber qual era o Pokémon que íamos apanhar. sim. Aqui nesta já é ao contrário, esta ainda conseguimos ver qual é o Pokémon que está por cima, podemos ou não enfrentar o Pokémon para o querer apanhar, neste caso foi o que eu fiz, todos os Pokémons que eu via que já tinha, contornava, porque não vale a pena apanhar, e gostei muito da interação a nível de combate. Pá, as imagens, o grafismo, a forma mesmo do combate, que é diferente, ficou totalmente diferente e foi espetacular. Por acaso gostei muito. Sem sombra de dúvida. As Wild Areas, eu sei que ainda não jogaste o Let's Go Pikachu ou Eevee, irás jogar certamente, mas esta ideia de conseguires ver os Pokémons fisicamente andarem no jogo nasceu precisamente no Let's Go Pikachu. Porquê? Porque aquilo foi uma tentativa deles juntarem o Pokémon GO e trazerem jogadores do Pokémon GO para a linha principal Pokémon. Sim. E como tu sabes e bem, porque também gostaste E muito do também Pokémon joguei GO, Pokémon Go, sim, jogaste é imenso correto. Pokémon GO, e portanto a grande mecânica do Pokémon que chamava muitas pessoas era o facto de conseguires ver o Pokémon que estavas a apanhar. E então eles era uma coisa que já se estava a esperar há muito tempo. Portanto, aquela questão de entrares na erva e andares lá às voltas e aparecer-te um Pokémon aleatório já estava um bocadinho datada. Portanto, já está um o bocado que eles ultrapassado, fizeram, claro. exatamente, o que eles fizeram basicamente foi com o Pokémon GO deram esse primeiro passinho, digamos assim, e agora deram um passinho a seguir, que foi: vamos criar um jogo de Pokémon e pôr os Pokémons todos cá no mundo natural. E era como estavas a dizer, é fantástico porque tu consegues realmente fugir dos Pokémons que não queres. Portanto, acabou aquela treta de tu estás numa caverna e só te saírem Zubates e tu não conseguis continuar, é só Zubates. E era Zubates e os Geodudes também, isso Sim, acontecia os Geodudes também, nas primeiras cavernas que passavas. Mas gostei muito na parte do jogo, gostei bastante. Há lá uma Wild Area que na altura, agora foge-me o nome, que nas primeiras era o Safari Park. Safari Park, exatamente. Ou seja, em que tu podias andar lá livremente e Sim. tinha lá vários Pokémons. Aqui acontece a mesma coisa, não se chama Safari Park. Mas é muito bem lembrado, é exatamente isso. Tu no Safari Park pagavas, eu acho que era 500 ienes, que não é ienes, é a moeda do jogo, mas davam-te 15 Safari Balls ou uma coisa Exatamente, assim. E tu entravas os Pokémons que conseguias com as 15. Exatamente, e repara, agora tu estás-me isso é muito bem apanhado, o que tu estás a dizer, muito bem apanhado mesmo. Porquê? Porque eu estava-te a falar do Let's Go, mas na realidade o Safari foi talvez o primeiro passo disso. Porquê? Porque eu joguei há pouco tempo o jogo, o Art Gold, que tem o Safari Park, e tu, é verdade que tens a relva e que eles te aparecem aleatoriamente, mas tu, se em vez de fazeres logo o Safari Park, se subires no elevador, tu tens uns binóculozinhos que tu pagas umas moedazinhas que não significam nada, e mostra-te as zonas, os Pokémons que lá estão. Exatamente. Portanto, tu tecnicamente, o Safari Park foi o primeiro momento de Pokémon em que tu conseguias saber onde é que estavam os Pokémons que tu querias apanhar. Sim. Foi muito bem apanhado, não tinha pensado nisso. Muito bem apanhado. Isso por acaso, pá, no Safari, eu mal comecei a jogar aqui no Sword e cheguei a essa área. Eu lembrei-me logo, isto é tipo Safari Park, só que tem que entrar, porque ou seja, tu quando entras mesmo naquele parque, tu consegues restaurar a vida dos teus Pokémons, que é para quando entras neste caso no parque, conseguires defrontar os Pokémons todos, e há lá os bosses em que, dependendo de como eu também tentei fazer, ou seja, aparece logo um boss nível 50, eu não o consigo apanhar porque ainda não estou autorizado, como não tenho o badge para isso, não tenho os crachás para isso, não o consigo apanhar. Então o interesse qual é? Apanhar o Pokémon mais forte que consigo, ir ao ginásio, derrotar e tentar lá apanhá-los. Para quem está a jogar o jogo, só quando tiver os crachás todos é que conseguem apanhar o Gyarados e Lapras que encontra-se no Rio, porque até lá bem que podem sonhar que não conseguem. Eu também não consegui. Consegui apanhar com Ultra Balls, não foi preciso umas bolas assim muito mágicas. Sim. Mas pronto, consegui apanhar com Ultra Balls e a maior parte da minha equipa toda foi toda não, mas a maior parte dos Pokémons todos que apanhei foi tudo ali no parque. E
e que tu falas no Safari Park, no Pokémon vermelho e no Pokémon e no Pokémon azul ainda não havia essa possibilidade de subir no elevador para ir ver de binóculos. Isso foi colocado a seguir. O que acontecia era que tu entravas no Safari Park e apareciam uns Pokémons tipo dentro de uns cubículos, que era tipo jardim zoológico, ou seja, tu conseguias ver o Kangaskhan, conseguias ver o Taurus e outro Pokémon qualquer. Olha, não me em que recordo tu disso. conseguias e lá dizia que tu conseguias apanhar aqueles 3 tipos de Pokémons dentro do Safari Park. Agora tinhas era que andar lá à Certo. procura deles. Ou seja, Sabias os Pokémons que lá estavam? Sabias os Pokémons que lá estavam e o que é que podias apanhar, porque no Safari Park eram os únicos sítios que conseguias apanhar aqueles 3 Pokémons. E então eles dizem qual são os Pokémons que faltam, porque no caso do Safari Park os Pokémons que te faltam, e tu quando vais lá sabes que eles podem. Agora tens que andar na relva porque eles vão aparecer em qualquer zona. Sim, certo. Agora, isso do elevador desconhecia, já tinha lido, mas não joguei com essa funcionalidade, mas acho que está muito bom. Eu essa parte do elevador apanhei no Art Gold, por isso estás-me a falar de vermelho, é normal, que é a versão anterior, não é? Mas pelo menos no Art Gold deu, mas o Art Gold também é o remake do Gold. Não te sei dizer se no Gold original tinha isso, eu penso que sim, porque o remake do Pokémon Gold, o Art Gold e o Soul Silver, que é o remake do Silver. Sim. Eu estava a ver porque eu tive o Silver e não me recordo no Silver de ter o elevador. De teres esse elevador. Eu sei que quando passo do Johto para Canto, para a cidade de Canto, quando vou ao Safari Park, não me recordo de ter a parte do elevador. Do elevador. Mas tens, no Art Gold garanto que tens, porque Pronto, foi o último jogo que terminei do Pokémon e passei lá ainda algum tempo no Safari Park, e posso-te garantir que essa parte existe. Agora não te sei dizer realmente se no jogo original ela está disponível. Uma das coisas que foi muito criticadas neste jogo foi o Dexit. Eu não sei se tu soubeste dessa polémica, porque tu jogaste o jogo um bocadinho à frente e isto passou tudo. Na altura foi uma grande polémica, não estás a par? Não estou a par. Então eu vou-te explicar. Basicamente, eu também, quando o jogo saiu e esta polémica rebentou, eu também andei um bocadinho às aranhas, porque a realidade é a seguinte: eu não sou um jogador de Pokémon que pretende colecionar os Pokémons todos. Não há nenhum jogo de Pokémon, tirando o Pokémon Sword, mas mesmo esse não fiz a 100%. Portanto, o único Pokémon que eu tenho a 100% é o Arceus. E é por causa do motivo que eu te vou dizer, que é todos os jogos de Pokémon foram feitos de forma a tu seres obrigado a cooperar com outra pessoa para conseguires ter os Pokémons todos. Até incluindo em situações muito específicas, como por exemplo, eu acho que era o Kadabra, que para evoluir para Alakazam, posso estar a trocar os nomes, atenção. Não, sim, o Alakazam é a última evolução, sim. Ok, tu tinhas que, para teres essa evolução dele, para ele evoluir, tu tinhas de o trocar com outro jogador e ele tinha de estar com um item na posse dele, para ele conseguir evoluir. Portanto, ou seja, eram jogos que te obrigavam a ter amigos que também jogavam o jogo e que também compravam esse jogo, que já era uma coisa difícil na altura pois. E teres um cabo Link que, ainda que hoje em dia um cabo seja uma coisa muito básica, sim, na altura o cabo do Game Boy era vendido, malta, vocês não quer dizer, sabem se viveram essa época, mas malta nova que estiver a ouvir o podcast, o cabo do Game Boy era vendido como se fosse um jogo, como se fosse aquilo era épico, era uma coisa era o cabo, espetacular. Era o cabo, a lente e o que eles depois costumavam vender, que o nível do cabo era um cabo muito específico, que era só mesmo para aquilo. Exclusivo Nintendo, sim. Na altura, eu quando comprei o cabo, até comprei com a lupa, luz, que era para poder jogar à noite, porque como sabem o Game Boy não tem iluminação, não tinha luz interna, sim. E a coisa do cabo, digo muito honestamente, eu comprei o cabo, usei uma vez, para fazer, tanto para fazer troca de Pokémons, pois, como para jogar o Pokémon Card. O Pokémon Card, Trading Card Game. Trading Card Game, exatamente. Foi as únicas vezes que eu joguei. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que eu apanhava com os jogos de Pokémons tinha a infelicidade deles ou seja, não acharem muita piada ao jogo, mas não seguiam o jogo ou não jogavam o jogo com tanta frequência como eu jogava. Certo. Portanto, não tinha Pokémons tão evoluídos e muitos deles a lutar tinham 3 ratatás e 2 Pidgeys. Sim. Não tinham interesse em progredir no jogo, porque
que eu gosto de jogar, não tenho interesse na progressão do jogo ou na história, pronto. Mas também são pessoas sem infância. Vamos passar à frente. Não, é normal, repara, era exatamente aí que eu queria chegar, que é tu para desfrutares mesmo a série do Pokémon, e quando eu digo a série é a 100% do jogo de Pokémon na altura, tu tinhas de ter várias coisas, que era pelo menos um amigo que gostasse tanto de Pokémon como tu, um amigo que investisse no jogo, comprasse o jogo, um de vocês tinha de ter o cabo Link, e o que é que acontece? Eu não tinha nada disto, portanto, basicamente o que aconteceu foi, eu nunca consegui fazer nenhuma Pokédex a 100% porque nunca tinha ninguém com quem trocar. Nestes últimos jogos, por exemplo, neste Pokémon Sword, há uma coisa muito engraçada que é o Surprise Trade, que é enquanto estás a jogar, se tiveres a internet ligada, podes colocar um Pokémon teu numa cápsula que sai para a cloud, digamos assim, para a nuvem, e de uma forma aleatória faz uma troca com alguém que também tenha enviado um Pokémon dele para troca. O que é engraçado disto? Ninguém sabe o que é que vai receber. Tu podes trocar um Pokémon nível 1 Rattata super básico e receberes um Mewtwo ou um Mew super épico porque alguém mandou, e às vezes na brincadeira alguns streamers têm feito isso, que é têm Pokémons lendários e mandam para Surprise Trade. E é incrível porque o Surprise Trade foi a forma que eu no Pokémon Sword tive de apanhar muitos Pokémons que eu não tinha na minha versão. Mesmo assim não consegui completar. Mas isto para dizer o quê? Como eu nunca me habituei a fazer isso porque não tinha hipótese, quer dizer, ou comprava 2 Game Boys, 2 versões diferentes do jogo, mais o cabo, e andava a jogar sozinho as 2 versões e a trocar comigo próprio, nada disto fez sentido. Portanto, o que acontece foi, eu habituei-me a sair um jogo de Pokémon, os Pokémons se lá vierem, brutal, são os que eu vou curtir e vou tentar apanhar o máximo deles, vou acabar a história e para mim isso está feito, é jogar Pokémon. No Pokémon Arceus não és obrigado a ter mais nenhum jogo, portanto estão lá os Pokémons todos, tu consegues apanhar os Pokémons todos no jogo, não tens que trocar com ninguém. Porreiro. E portanto isso é porreiro porque eu pela primeira vez consegui fazer uma Pokédex a 100%. Mas isto para dizer aqui o quê? Qual é que foi a polémica? A polémica é que nem toda a gente é como eu, ou melhor, há muitas pessoas que não são como eu, e então o que acontece? Há pessoas que vêm desde o primeiro Pokémon a apanhar os Pokémons todos e vão transferindo os Pokémons ou para o Pokémon Home, que é uma aplicação que te permite guardar os Pokémons que tu vais apanhando nos jogos todos, ou então vão passando os Pokémons que eles tinham para o jogo mais recente. E essas pessoas podem dizer a pulmão cheio que têm todos os Pokémons que alguma vez saíram. Ok? Onde é que aparece este jogo? É que este jogo foi o primeiro jogo de Pokémon em que eles disseram não vamos ter os Pokémons todos disponíveis no jogo. Ok, muito bom. Pronto, posso deixar de jogar porque eu não vou conseguir. Mais grave do que isto. Por exemplo, não são Pokémons que não tivessem muita popularidade. Por exemplo, o Bulbasaur não estava. Mas não estava, percebes? Mas está ou não está mesmo? Não, o Bulbasaur não está no Pokémon Sword. Então o que é que acontece? Muito pessoal. O Squirtle também não deve estar, Charmander também não deve estar. O Charmander é capaz que aparece, o Charizard é capaz. Eu já te conto dessa, mas sim, teórico. Vou dizer assim: o Charmander está no Pokémon Sword. Fixe. Basicamente, quando acabas o jogo, vais à casa do Leon, que é o campeão, e a mãe dele diz: olha, tenho aqui um ovo para ti, e dá-te um ovo que tem o Charmander. Ok? Muito bom. E é um Charmander especial para competição. É o Charmander que eu tenho, evoluiu até Charizard e é o Charmander que eu uso para competição. Muito bem. Mas repara, quando te dizem que não vão ter os Pokémons todos e há Pokémons que são clássicos desde o início, houve muito pessoal que ficou muito chateado, houve um boicote completo à Pokémon Company, ok? E eu não ficava muito chateado porque no Pokémon Red, no Pokémon Vermelho e no Pokémon Azul nunca conseguias apanhar os Pokémons todos, porque dos 3 primeiros, dos starters, tu só conseguias ter um. Exatamente. Ou seja, tu nunca conseguias apanhar os Pokémons todos. Exatamente. Enquanto, é nisso, lá está, eu mesmo no Pokémon Amarelo, que a gente começa com o Pikachu e consegues ter o Bulbasaur, o Squirtle e o Charmander, nunca consegui ter os Pokémons todos por causa do Alakazam. Nunca consegui ter o Alakazam. Lá está, assim. Apesar de consegui ter os outros todos, mas foram 3 Pokémons que eu nunca consegui ter.
que era o Alakazam, o Kangaskhan no Safari Park, nunca consegui apanhar, apesar de gastar as bolas todas. E é a tal história do Mew, que dizem que aparece, mas pronto, o gajo consegue apanhar no Mewtwo. Nada. Consegues apanhar no Mewtwo, consegues pôr, para quem não sabe, há uma casa que é os Daycares, que eles tomam conta de 2 Pokémons. Sim. E se tu meteres o Mewtwo com um Dito, o Dito tem que estar lá sempre. O Dito tem que estar lá sempre, ele consegue dar um Pokémon. Sim, multiplica sempre. E deu um ovo do Mew e do Dito, em que o ovo nunca eclodiu. Ok. O que é que aconteceu ao ovo? Não faço a mínima ideia. Ou seja, meti um Pikachu e um Dito, deu o Pichu, isto já no Silver. Certo. Silver. De Pikachu e um Dito deu o Pichu, Togepi o Dito deu um animal qualquer. Depois como é que era? O Electrobolt com o Dito deu o Electrokid. Sim, normalmente dá a primeira versão do Pokémon que meteres. Por exemplo, depois um Charizard dá o Charmander. Lá está. Mas há Pokémons, se tu meteres com o Dito, ele no Johto, neste caso na Liga Johto, sim. no Pokémon Silver, tu ao fazeres essa mistura, ele dava todo Pokémon diferente, que era o que acontecia com o Pikachu. Okay. Ele com o Pikachu, tu tinhas o Pikachu, metes o Pikachu e um Dito. Sim, estavas a dizer. E quando vier um ovo, vem o Pichu. No ovo vai nascer sempre o Pichu, que é mais bonito. E depois havia o Electrobolt, ao erro, em que metes também com um Dito e nasce o Elekid. E vem o Mito. Tu metes o Mewtwo, que eu passei do Pokémon amarelo, apesar dele depois me troquei por um Pokémon mais fraco, ele deixou de assumir as ordens. Meti o Mewtwo e um Dito e vem um ovo. Por sua vez era meio cor de rosa, nunca eclodiu o ovo. Ok. Ou seja, passei o jogo todo com o ovo na mochila, o ovo nunca eclodiu. O que é que estaria lá dentro? O que é que estaria lá dentro? Ninguém sabe. Mas podia ser o 151, porque o 151, que é o Mew, nunca me apareceu. Olha, vamos ficar com essa dúvida para sempre. Mas já estive a fazer pesquisas e tudo para ver como é que conseguem ter o Mew. Falam em aparições no sítio X e códigos e tal para colocar, mas não. Mesmo a nível de computador, nos emuladores, fazem com códigos. Opá, nunca percebi. Pelo menos a mim no jogo, tem códigos, nunca me apareceu nada. Mas pronto, também é isso que temos que fazer. Nós temos que jogar sem códigos e temos que ir com o interesse de procurar e explorar. Sim, os cheats não fazem sentido, muito menos no Pokémon. Mas estava-te a dizer, qual foi a desculpa que a Pokémon Company deu? Começaram a dizer que isso acontecia porque estavam a refazer os modelos dos Pokémons, ok? E estavam a fazer modelos melhores e mais bonitos em 3D e as animações todas de raiz para ficar uma coisa extraordinária. E o que acontece é que os modelos são exatamente os mesmos dos jogos da Nintendo 3DS. Exatamente iguais. Não houve nenhuma alteração. Eles depois vieram pedir desculpa. E o que aconteceu foi que nas expansões seguintes, que é o Isle of Armor e o Crown Tundra, que eu joguei, pois tu também irás jogar, aquilo são umas expansões do jogo principal, já meteram o Bulbasaur, já meteram os lendários. Há uma expansão que é só dedicada a apanhar os lendários voadores, portanto conseguiram corrigir um bocadinho a coisa, mas mesmo assim eu penso que não ficou a Dex completa. Portanto, isto foi um evento, uma situação a que os fãs chamaram Dexit, na brincadeira com o Brexit, quando a Inglaterra saiu da União Europeia, porque este jogo do Sword é baseado na Inglaterra, portanto é como se estivesse ali por Londres, faz muito lembrar aquilo, e portanto esta foi a polémica. Eu honestamente, vou-te ser honesto, para mim compreendo perfeitamente e acho que não é correto, portanto tendo em conta o padrão que eles nos têm habituado, mas para mim pessoalmente acabou por não fazer muito significado, porque tenho esta forma de jogar os Pokémons. Agora, para quem gosta de apanhar tudo e que tem aquela coisa de ter, imagina, ter os Pokémons todos desde o primeiro
e estás mortinho para que saia o próximo para apanhar os novos e tudo, e tens essa coisa que já trazes há anos e que foi tu o caso, te gabas foi o aos caso. amigos e de repente o jogo novo dizem que não dá. Que não dá, pronto. Que é o caso. Tu agora portanto. estás-me uma faca nas costas dizendo que não dá. Ah, pois não Foi sabias. Desinteresse total neste momento. Não, mas fora isso, não é, às vezes não é pelos Pokémons, é mais pela jogabilidade e pelo jogo. Pela experiência do jogo, que o jogo é espetacular. O que é que tu achaste disso? Diz-me lá. Foi como eu tinha dito no início, a parte do jogo que eu adorei e fiquei fascinado muito com o jogo é cada vez mais a gente interagir com a consola e parecer mesmo que está dentro do jogo. Ou seja, daqui a uns aninhos estou-me a ver de BR e a tirar Pokébolas Tu e BR, BR. a andar numa sala. Pá, eu fico fascinado com a BR porque a gente entra numa realidade completamente diferente. E agora com este do Pokémon, para quem estiver habituado a jogar o Pokémon desde o Pokémon amarelo e do Pokémon amarelo e do Pokémon vermelho, ou seja, tu a nível gráfico é uma diferença abismal. A nível gráfico, a jogabilidade, a interação que tens com os Pokémons, agora consegues criar um acampamento. Era isso que eu te ia perguntar. Tu fizeste isso muitas vezes? Muitas. Ok. Para curar os Pokémons. Eu não fiz tantas. Eu fiz muitas vezes porque acho engraçado. E mesmo nos Sim, Pokémons. sem dúvida. E depois fiz com Pokémons diferentes. Só mesmo para ter a interação com os Pokémons. Vamos mandar a bola, vamos brincar com o brinquedo. Sim. Ou seja, são Pokémons que tu vês e olhas para os Pokémons e dizes: isto é um monstro, vai-te ligar nenhuma a jogar com a bola. E um gajo pega na bola, tipo como acontece com o Gyarados. Sim. Uma cobra gigante voadora que tem que andar na água, mas anda no ar, porque quando vais fazer acampamento só aparece no ar, na parte da terra. E aí ele pode brincar com a bola. Ele vem, atiras a bola, ele vai buscar. Ou seja, é um monstro tão grande e afinal de contas quer brincar com uma bola. Mas essa interação, assim, a interação que tu tens com o Pokémon, e depois cozinhares para os Pokémons, estás ali a mexer os manípulos para fazeres espetacular. É muito bom. Por acaso, para entreter, uma maravilha. Sim, e eu ia-te dizer que este Pokémon Sword foi o Pokémon em que eu apanhei mais Pokémons de todos. Portanto, eu quase que tenho a Dex completa, quase. Completa com aqueles que o jogo deixa-te apanhar. E não só porque lá está, com as Surprise Trades e com alguns grupos de Discord em que consegui trocar alguns que não eram da minha versão. Só que lá está, não consegui fazer 100% na Pokédex. Mas é o que eu digo, não ando ali muito longe. Sim. Não me faltam menos do que 10 Pokémons para fazer 100%. Eu acho que cada vez mais com a evolução do jogo a gente consegue apanhar cada vez mais Pokémon. Vê-se isto como já falámos há um bocado. Pokémon vermelho e Pokémon vermelho no Game Boy. Tu não conseguias fazer nada sem se alguém tivesse outro jogo igual. Sim. Não é? Para tu poderes trocar. Agora com a internet é muito mais fácil. Por isso é que eles começam a facilitar. Tu falaste há pouco do Arceus, Pokémon Arceus. Sim. Que já conseguiste apanhar os Pokémons todos. Para quem não jogou, eu também ainda não joguei, foi só pelo aquilo que li. Ou seja, passa-se numa era completamente diferente dos Pokémons que a gente está conhecido. Né? Faz sentido, tem que se apanhar os Pokémons todos. Sim. E neste jogo o interesse é mesmo apanhar os Pokémons porque tu vês os Pokémons à tua frente e tu passas por qualquer lado, estás a fazer a Route 1, Route 2, ou seja, os Pokémons vêm-te na real e vêm atrás de ti. Sim. Isso é que me fascinou, que eu estou quieto. E há alguns que fogem, depende da personalidade deles. Há Pokémons que não fazem nada, são amigáveis para ti, e isto também acontece no Arceus. No Arceus isto é o normal, ou seja, o Arceus pegou nesse conceito que tu gostaste e trouxe-o a 1000. O Arceus o jogo todo é uma wild area e os Pokémons estão todos cá fora, não tens relva, não tens nada. Tens que ir para terrenos diferentes para arranjar Pokémons diferentes, em diferentes fases do dia, mas está tudo cá fora. Mas uma das coisas que migrou daí foi isso, que há Pokémons que não fazem nada, são super amigáveis, não te atacam, não fazem nada. Há Pokémons que te tentam atacar e há Pokémons que fogem de ti com medo. Fogem de ti. Eu gostei muito disso. E porque me acontece, lá está, porque a gente às vezes distrai-se, porque está a jogar, mas também está com atenção a outras coisas. E aconteceu-me, já não sei qual é que era a route que eu ia, e parei para fazer alguma coisa. E quando vou à Nintendo,
vejo que estou em luta com Pokémon, eu assim fosse, estou em luta com Pokémon, mas eu nem sequer. Então foi aí que eu me apercebi que se eu tivesse parado havia Pokémons que vinham ter comigo. E no tal parque há Pokémons que fogem, que é o que estavas a dizer. Por exemplo, a Butterfree não consigo apanhar, ou seja, a terceira evolução da Caterpie, eu não consigo apanhar porque sempre que a chamo, ele foge. Subias, não é? Eu tento assobiar, ele foge. Eu até vou de bicicleta, toco o sino da bicicleta. Nada. Ele por acaso gosto da interação que eles fizeram com o jogo. Por isso é que eu digo, cada vez mais com a evolução dos jogos e das consolas, pá, muito em breve estamos a jogar Pokémon numa VR. Isso era engraçado. Mas vais gostar muito do Let's Go, porque o Let's Go tem muito isso, tens os sensores de movimento e tens mesmo de atirar as Pokébolas fisicamente. Ou seja, vou ter que atirar a consola para a parede. Não, tu tens a Switch Lite, mas tu podes comprar ou arranjar um par de Joy-Cons destes e eles ligam-se à tua consola. Ok. Ou seja, metes-se num suportezinho em que deixes para ver e se quiseres até podes comprar só um. Há várias. Sim, já estou a perceber. Eu não sabia que dava para fazer a ligação, porque ainda não explorei. Ele liga-se e podes, se quiseres, até só tens de comprar um só para a dinâmica de atirares a Pokébola. E até tens mesmo, por acaso é engraçado nesse jogo. Depois havemos fazer um episódio acerca dele. Saiu mesmo um periférico que é uma Pokébola, que é um controle próprio para o jogo. Sim, é uma Pokébola pequenina. É uma Pokébola pequenina mesmo. E que é para tu jogares. Tem mesmo um analógico lá e tem o sensor de movimento para tu atirares. Mas o que é que eu irias gostar desse jogo? Porque tem essa vertente que parece que te ainda mete mais no jogo, porque vai para a perspectiva de primeira pessoa, vês o Pokémon e tiras mesmo a Pokébola. Mas isto puxando atrás, e aquilo que eu te queria terminar de dizer: acampamentos. Estava-te a dizer que há um Pokémon que eu tive de evoluir. Este jogo tem as evoluções mais surreais de sempre. Pá, eu não sei quem é que descobriu estas evoluções. Há um Pokémon, tu tens que... Com porta-chaves. Não, sim, esse também há. Mas há, por exemplo, na Wild Area há uma zona que é uma espécie de Stonehenge em pedra. E há um Pokémon só evolve se tu o tiveres na bolsa e deres 3 voltas à volta disso. E o Pokémon evolui. Há outro que só evolui, não sei se tu reparaste nisso, o teu boneco tem uma forma de fazer o movimento do Leon. O movimento que ele roda e que faz assim com o braço para cima. Pronto. Que é girares o analógico muito rápido. O teu boneco faz isso. Há um Pokémon que só evolui se tu fizeres esse movimento com ele a um determinado nível na bolsa. Portanto, eu estive a andar a pesquisar isso tudo e lá está, eu neste Pokémon investi mesmo muito. Mas há um que só evolui se tu tiveres o grau de amizade dele muito alto. E isso só consegues com os acampamentos. E eu tive de andar a acampar e a brincar com ele, a atirar bolas, para ele conseguir ter um grau de amizade elevado comigo até ao ponto em que ele evoluía para ter a evolução dele. Portanto, está engraçado porque era como tu estavas a dizer, não é só uma mecânica para ser diferente e para te divertir um bocadinho e ao mesmo tempo curar a saúde dos teus Pokémons, que serve para isso e serve muito bem. E se fosse só isso era impecável, mas também é uma mecânica que tem um impacto direto no jogo para quem quer fazer, quem quer completar o jogo. Pokédex. E isso é muito interessante. Muito completar o jogo tu completas sempre, agora não consegues completar a Pokédex. Sim, exatamente. Porque a Pokédex já vem da primeira geração de Pokémons, quem quer tentar completar e não consegue. Sim. Mas pronto, isto é voltar outra vez ao mesmo. Opa, falando dos modelos, há coisas um bocado estranhas. Por exemplo, se tu fores ver o Pokémon Moon da Nintendo 3DS que é passado na Ilha Kahuna, as animações que tu tens do Op, que é do teu rival neste jogo, que eu gostava de discuti-lo contigo porque eu gosto muito do personagem, mas as animações dele, tu tens compilações no YouTube, são iguais ao rival do Pokémon Moon do WoW. Ou seja, a preguiça foi tanta, a Pokémon Company, a gente adora Pokémon, mas também não podemos fechar os olhos. Aqui é uma série de coisas, que é tu estás não sei quantos anos para fazer um jogo novo para uma consola nova e fazes, tens aquela polémica toda da Exit e dizes que foi para fazer os modelos novos e era mentira, foste apanhado na mentira, pede desculpa. E os modelos do rival, ele a festejar é exatamente igual. É uma preguiça tão grande da parte da Pokémon Company. Eles são
tão grandes. Não sei se reparaste, mas no nosso episódio do Pokémon Vermelho eu expliquei lá que a Pokémon é a empresa mais poderosa do mundo, está acima da Disney, do Star Wars, que agora pertence à Disney, da Marvel, do Rato Mickey, está em número 1. Epá, como é que uma empresa, esse é o meu principal problema com isto, como é que uma empresa que é multimilionária tem o dinheiro todo que pode ter, faz um jogo, os jogos deles são bons, tu não podes dizer que, pá, eu gostei do Pokémon Sword, gostei muito do jogo, mas tu dizes, pá, é mesmo o mínimo do mínimo que os gajos fazem, meu. Com o dinheiro que eles têm, como é que eles vão copiar os modelos anteriores? Não consigo compreender isto. Da mesma forma que copiaram no azul para o amarelo para o silver, ou seja... Sim, mas tu aí ainda podias dizer que era mais ou menos a mesma versão. Eles não copiaram a personagem em si, né, gráfica, mas o interagir do personagem era sempre o mesmo. Ou seja, eu neste, o Op, eu não vou usá-lo como rival. Ele não é um rival. Ou seja, ele neste... se calhar falávamos do Op. O que é que tu achaste do Op? Diz-me. O que é que eu achei do Op? Apesar da pai, sim, a nível de interação apesar do irmão, a nível de interação que ele tem connosco, ele baseia-se muito no irmão, porque o irmão é campeão, porque o irmão é isto, porque o irmão é aquilo, ele também quer ser. Mas desde o primeiro combate tem um nível de competição entre mim e ele, pá, completamente, um nível totalmente diferente. Certo. Eu pelo menos notei, não sei se tu notaste a mesma coisa. Sim. Enquanto quando era o uso do Pokémon Vermelho, o Ash com o Gary ou o Red, dependendo do nome que tu quisesses dar, não é? ao teu inimigo, ao teu rival, acho que era muito mais forte. Sim. Eu acho que eles aqui mudaram o ponto do rival. O Op não é rival. Completamente, estou completamente de acordo. Isto porque mesmo no último combate que eu faço com ele, que eu me lembro de fazer com ele, já com níveis altos de Pokémon, o Op não consegue ter 6 Pokémons. Sim. O Op consegue ter evoluções em que para mim são evoluções fracas. Sim. São evoluções fracas porque, pronto, cada um conhece os Pokémon, começa a conhecer os Pokémons, começa a saber os Pokémons que tem que usar. E o Op não, eu acho que o Op está muito a leste dos Pokémons que tem que usar, ou seja, não sei como é que ele pode ser um campeão, porque quer ser um campeão como o irmão. Tanto é que a meio do jogo ele já estava a dizer que eu é que ia ser campeão como o irmão e já nem o mencionava a ele. Exatamente. Porque ele dizia que tinha muitas falhas. Eu tenho muitas falhas, falhei e também vou conseguir o crachá. Ou seja, tu no Pokémon Vermelho, Pokémon Amarelo e Pokémon Silver e Gold, tu vais sempre atrás do teu rival. O teu rival é sempre o primeiro a ganhar os crachás. Aqui com o Op não. Com o Op tu é que és o primeiro a ganhar os crachás. Ou seja, eu aqui é que me sinto rival. Exatamente. E eu aqui sinto-me o rival, mas pronto, opá, é o meu ponto de vista. Sim. Cada um tem o seu ponto de vista a nível do Op. Agora, acho que a Pokémon Company devia apostar mais em, não sei se querem fazer essa inversão de papéis em passarmos nós para rivais e o Op não, mas acho que, pá, pelo menos é o que eu acho, começa a ficar mais, sempre repetitivo. Tem que haver sempre alguém para tu seres melhor ou para ele ser melhor que tu. Sim. Eu acho que eles, pá, deviam deixar de apostar nisso. Se afinal se há ginásios para ir, tens de ser melhor que os gajos de ginásio, não tinhas de estar preocupado com um rival. amigo ou assim. Pois, eu acho que esta personagem do Op é um bocadinho uma resposta a isso, que é, eles sentiram a necessidade de ter ali alguém ao lado, como tu dizes, a chatear-te e a ter combates contigo, mas não quiseram fazer um rival, digamos assim. E de facto a personagem do Op, concordo contigo, para mim também não é nenhum rival, mas é uma personagem que revela um arco de crescimento com tanto conteúdo como eu nunca vi em nenhum personagem dentro do Pokémon. Porque repara, o Op começa, como tu disseste bem, cheio de vontade de ser igual ao Leon, ao irmão, e está super motivado para ser o campeão de todos os Pokémons. Portanto, ele começa o jogo como um rival clássico e partilha do mesmo sentimento que tu tens, quer o teu personagem, quer tu enquanto jogador, que é, epá, eu vou destruir isto tudo, vou pegar num starter, vou começar do zero e vou ser o grande mestre dos Pokémons. O que é que acontece? O Op ao longo da jornada vai falhando.
e a cada vez que ele falha, ele vai-se abaixo emocionalmente. E ele começa, e como ele é boa pessoa, não é tipicamente o rival do primeiro Pokémon, por exemplo, era um gajo asqueroso, pá. Sim, o do sim, primeiro sim. E do segundo. O do Era um tipo que se metia contigo, que a gente fazia conta que era o chamava-te Gary, nomes, não é? Sim, chamava-te nomes, dizia que tu não valias nada, e tu ias lutar com ele, e tu estavas todo bombado, que era, pá, eu vou ter que rebentar Sim, este sim, tipo, este sim, tipo sim, está-me sim. aqui Mas ele era mau contigo, mas era em mau com muitos- as pessoas. Mas em muitos dos combates ele era melhor que tu. Sim, Em muitos também, dos combates ele claro. era melhor que tu, que eu tinha um nível de Pokémon muito mais alto. Muito E com alto. o OP agora acontece o contrário. Muito Ou seja, alto, nós sim. defrontámos o OP, pelo menos, e eu sempre que fui defrontar o OP, os meus Pokémons têm sempre um nível mais alto que o dele. Sim. Por isso é que eu digo, nós é que agora estamos a fazer impressão de papéis, e eu acho que nós é que estamos a ficar com o ser papel os rivais. de rival. Porque no Pokémon vermelho acontece isso que tu estás a dizer. Nós é que íamos abaixo emocionalmente, tanto como jogador como personagem. Sim, sim, Porque sim, sim. quando a gente perdia, mesmo no primeiro, que um gajo fala no ginásio do Brock, a gente perdia a primeira vez, a gente ia-se abaixo emocional, e não dá para, não temos um Pokémon de água, não dá para defrontar os Pokémon de pedra. Sim. Há formas, mas sempre que chegávamos a um ginásio, saía o elemento principal, o teu rival. Sai Sim, dali, sim. já conseguiu crachar, o que é que vais fazer? Pronto, e nós tentávamos ser melhores. Aqui ao contrário, aqui nós conseguimos sempre a vitória, pelo menos eu consegui. Houve um ginásio que perdi uma vez e que voltei a repetir. Mas fora isso, o OP espera sempre que a gente defronte e que ganhe para ser o OP a seguir lá. Completamente, e era o que eu te estava a dizer. Portanto, na jornada acontece isso, que é, ou seja, ele ele emocionalmente vai-se abaixo. Portanto, é isto que acontece durante a jornada dele. Ele começa-se a sentir incapaz de competir contigo, ok? E como ele é boa pessoa, ele começa-se a sentir um fardo que até está incapaz de te ajudar a prosseguir na viagem. Ele vai-se completamente abaixo, tu ajudas-o a trazê-lo para cima, ok? Repara que na parte final do jogo, a coragem que ele tem para te ajudar a derrotar os vilões finais, dá-lhe o respeito dos Pokémons lendários. Portanto, quer os Zacian, quer os Amacenta, olham para o OP e veem um bom coração e respeitam o OP e vão ter com o OP. Tanto é que o OP fica com um dos Pokémons lendários, mas ele não é um rival, não é um adversário teu, é simplesmente, ele faz-me lembrar o Krillin do Dragon Ball. Sim, sim. Um personagem neutro. É um personagem que começa como teu rival, que ao longo da jornada ele percebe que não vai ser melhor do que tu, mas que não tem problema, ele está lá para ajudar e que ele tem o valor dele e que também é forte, que Claro, é o que o Krillin é. Então o que é exato. que acontece? No final mesmo do jogo todo, repara no arco de personagem que ele tem. Ele começa como nós, a querer ser o melhor, vai-se abaixo, ganha o respeito dos Pokémons lendários. E como é que o OP acaba? O OP acaba ao perceber que não consegue chegar ao nível do irmão ou do nosso, que nós, para bem ou para o mal, tornamos melhor do que o irmão, portanto ficamos com o lugar dele enquanto campeões de Galar. Ele torna-se professor de Pokémons. É o final do OP. Ou seja, pá, é a personagem que tem, se calhar, a história mais interessante de todas as personagens de algum Pokémon que eu joguei. Porque o Pokémon também não é um jogo muito de história, mas é um personagem super bem construído, pá. O caminho dele, aquilo que ele passa, as adversidades que tem, eu estava a gostar imenso do OP. Só que é como tu dizes, não é nenhum rival e sinto um bocado de falta daquele tipo, como eu te estava a dizer dos primeiros Pokémons, que é o tipo mau, que te pica, que faz mal aos outros, que é o vilão mesmo. Sim. E eu Ou acho seja, que está-te a incentivar, por um lado, está-te a incentivar a ser melhor. Exatamente. Não? Apesar de picar, está-te a incentivar a ser melhor. Mas falta aquele rival, porque é o nome que se usa, falta aquele rival ali para a gente enfrentar, para a gente ter um desafio Pokémon sem ser para crachás ou assim. Sim. Agora, acho que foi bem criado. Foi um personagem bem criado. O OP foi um personagem bem criado. Muito bem criado. Para terminar, anotações finais que eu tenho, que gostava de mencionar acerca do jogo. É um jogo, pá, que de facto, sem os DLCs, que são as expansões que eu falei, o Isle of Armor,
em que tens uma ilha inteira em mundo selvagem, um Wild Area. Portanto, basicamente essa expansão, tu viajas para uma ilha e tens a ilha toda à tua mercê com Pokémons novos, e tens uma coisa muito engraçada que é o Cubo Fu. Tu apanhas um Pokémon novo que é baseado em artes marciais. Tu tens é uma coisa um bocadinho inspirada no Bruce Lee, porque a forma como o apanhas é, tu tens uma torre de artes marciais, cada piso tens um mestre e tu tens de derrotar os mestres todos os pisos até chegares ao topo, em que derrotas o mestre que te dá o Cubo Fu, que é o nome desse Pokémon. E tens depois o Crown Tundra, que é a segunda parte da expansão, que é passada na neve. E de facto, este jogo, sem estas expansões, é um jogo incompleto. Não é um jogo que esteja acabado. E eu acho que eles deviam ter lançado o jogo com as expansões. Era o jogo que eles deviam ter lançado, pelo menos para deixar os fãs satisfeitos. E não foi isso que aconteceu. E tens de pagar mais 14 euros ou lá o que é para conseguires ter o jogo completo. Pá, que não deveria ser assim. Mas isso agora é o normal. Lá está. Vamos evoluindo, e nas evoluções que vamos tendo a nível de jogos e consolas, vamos tendo uma evolução e um interesse maior em as empresas te obrigarem a gastar dinheiro para poderes concluir os jogos. Sim. Ou seja, tu em cada jogo, antigamente compravas o jogo e era aquilo. Ou seja, compravas um jogo de CD, 1, 2, 3 CDs, mesmo jogos de 4 CDs, em que tu jogavas a primeira parte do CD, jogavas a segunda, obrigavam-te a mudar de CD a meio do jogo, obrigavam para tu dares continuidade das missões. Agora é ao contrário. Agora a empresa, como vê que um gajo já não paga pouco pelos jogos, mas vê para tu comprares aquele jogo é que tens de ter mesmo interesse em chegar ao jogo ao fim. E quando tu vês que não consegues, porque o jogo vai-te impedir de conseguir chegares ao fim, a não ser que vás investir monetariamente para conseguires alcançar o final do jogo, ou os 100% de jogo. Sim. É que é o que toda a gente tenta alcançar. Eles aqui fazem isso, que é como tu dizes, criam as expansões mesmo para isso, que é para tu gastares dinheiro, que é para conseguires ter mesmo todos os Pokémons. E acho engraçado como é que ainda ninguém se lembrou. Ninguém se lembrou, já se lembraram com certeza, que é a gente compra um jogo e depois vamos jogar as expansões, não preciso. Já percebi como é que o jogo funciona. Sim. Ou seja, para as empresas começarem a abrir os olhos e do tipo, pronto, não podemos pôr expansões. Tu tens de responder com a carteira, não é? Se as pessoas não comprarem, as empresas deixam de fazer. O problema com o Pokémon é que as pessoas compram. Não há hipótese de... O Pokémon vende, qualquer coisa que tenha Pokémon vai vender. O problema é esse. Porque tu estás a dizer... Só o Pokémon vende. Claro, o que tu estás a dizer está muito certo, que era, ninguém comprava e eles começavam a fazer isto como deve ser, só que não acontece. Repara, eu não tenho nenhum problema com as expansões, mas isto não é uma expansão. O que acontece aqui é, uma expansão para mim é, tu fazes um jogo do princípio ao fim que tem, como se costuma dizer, cabeça, tronco e membros. Tens o jogo completo. E depois o jogo vende bem e tu dizes, vou criar aqui uma expansão para isto, para quem realmente gostou do jogo, e em termos de agradecimento vou fazer uma expansão que ainda prolonga mais e dar aqui mais umas horas de jogo ao pessoal que gostou do jogo. E claro, faz sentido cobrar por isso. Foi um trabalho adicional que eu tive, que pus os meus desenvolvedores a fazer e que faz sentido ser pago. Outra coisa é espera lá, já sei o que é que eu vou fazer. Vou fazer um jogo do princípio ao fim, mas vou cortar a última parte e vou vendê-la à parte como uma expansão. Claro. Não me lixem. Sim, mas o problema é que há muitos jogos assim, não é? Infelizmente, sim. Há muitos. Assim. Há jogos que também o fazem de uma forma correta, mas há muitos jogos, enfim. Mas de toda a forma, não querendo terminar este episódio com uma nota negativa, o jogo não deixa de ser um jogo fantástico de Pokémon. Não deixa de ser incrível andarmos no mundo aberto, vermos os Pokémons, capturarmos, termos os diferentes tipos de Pokébolas, entrarmos num ginásio novo, aquela sensação. Conseguir ver o tipo de Pokébolas que estamos a usar, a forma de Pokébolas que estamos a usar, por acaso é muito, muito engraçado. E uma das coisas que eu gostei foi a melhoria na parte do transporte, ou seja, na parte da bicicleta. Não é preciso tanta burocracia para teres a mais bicicleta. Prático. Que é muito mais prático. Já não é preciso andares à procura de formas ou Pokémons para conseguires andar na água,
porque de bicicleta consegues, que é muito mais fácil. Uhum. E gostei muito da parte de voar de cidade em cidade, em que já não precisas de ensinar a habilidade de voar um animal voador, né? Neste caso a um pássaro, porque já consegues fazer automaticamente. Tu no mapa já tens lá o símbolo da asa, onde tu consegues viajar para Fast lá travel. automaticamente. Por acaso, pá, foi uma interação muito fixe que fizeram, foi melhorias muito boas que fizeram. Pá, pronto, vamos esperar para os próximos. Maravilha. Olha, por mim é um 10 em 10. É um 11 em 10. 11 em 10. Este é um 11 em 10. Tens mais alguma coisa a acrescentar acerca do jogo? Pá, a única coisa que tenho a acrescentar acerca do jogo, quem não jogou pode jogar, pelo menos. Eu, pá, gostei do jogo. E para quem gosta do jogo de Pokémon, acho que sim, acho que é um bom investimento. Mas só o jogo, não as expansões. Só o jogo é um bom investimento. Pá, joguem. E pá, qualquer dúvida que tenham, ou qualquer interação que tenham, ou informações que consigam acima de nós apanhar Pokémons diferentes, locais escondidos, pá, digam que é para a gente interagir. Claro que sim, estamos curiosos e queremos saber. Podem enviar essa informação para oldgamerspt@gmail.com. Subscrevam, é sempre importante terem o podcast subscrito, porque nós ficamos a saber que vocês estão desse lado e é muito diferente gravarmos estes episódios sabendo que há pessoas do outro lado interessadas em ouvir, portanto isso significa muito para nós. E muito obrigado a todos aqueles de vocês que já subscreveram e que já vamos com um público bastante interessante para um podcast que está a começar. Eu vou acabar este episódio de uma forma um bocadinho diferente. Este é o final da nossa primeira temporada. E gostava de saber, Gil, qual é o balanço que tu fazes disto? Estes episódios estão-nos a dar muito gosto de fazer, pelo menos a mim. Eu estou a gostar muito de fazer isto. Eu estou a adorar fazer isto. É a primeira vez, é a primeira experiência que eu tenho em fazer um podcast. Né? Agradeço-te por estás a fazer comigo o podcast. E em aspas. Porque só podia ser contigo, não podia ser com mais ninguém. Pá, estou a adorar. Vamos esperar pela segunda temporada. Vamos trabalhar melhor nisto. Exatamente. Já chegámos ao público que chegámos com muito trabalho, pá, vamos continuar a trabalhar mais. E temos umas ideias diferentes para a segunda temporada também. Temos ideias diferentes e melhores. E uma das coisas que vamos fazer na segunda temporada é começar a passar em restaurantes para nos oferecerem jantares e almoços, que é para a gente poder gravar enquanto come. Porque um gajo passa uma fome, digo-vos uma coisa. Pois é, mal. Parece muito bem. Da nossa parte, encerramos assim a primeira temporada do Old Gamers. Foi um prazer, foi um gosto. Muito obrigado por estarem desse lado. E quanto a nós, como sempre, vamos dormir um bocadinho. Obrigado, meus amigos. You beat me once more, Dre and Tiago. We'll see us again in the next episode of All Gamers.